Você sabia que a IA pode ajudar carros a dirigirem sozinhos e até criar arte que parece ter sido feita por um humano? É verdade, isso é só o começo. Desde prever o que você vai assistir em seguida até mudar a forma como trabalhamos, a IA está transformando tudo ao nosso redor. Mas o que exatamente é a IA e como ela consegue fazer todas essas coisas incríveis? Fique por aqui e até o final deste vídeo você vai entender todos os conceitos essenciais sobre IA. Vamos começar pelo básico? Simplificando, inteligência artificial, ou IA, é ensinar computadores a pensar como humanos. Trata-se de fazer com que as máquinas processem informações, resolvam problemas e tomem decisões. Mas a ideia da IA não é exatamente nova. Ela remonta à década de 50, quando um cientista chamado Alan Turing perguntou: as máquinas podem pensar? Desde então, a IA evoluiu de simples calculadoras para sistemas complexos, capazes de dirigir carros. Hoje, a IA está em toda parte. Pense em quando a Netflix sugere qual filme você deve assistir a seguir, ou quando você pergunta para a Siri: como é que está o tempo hoje? Isso é a IA trabalhando nos bastidores. A IA não é a única coisa. Ela é um conjunto de ferramentas e técnicas, e o que torna a IA realmente especial é que ela pode aprender com as informações que recebe e continuar melhorando, assim como uma criança que fica melhor num jogo jogando repetidamente. Vamos falar então sobre os três principais tipos de IA: IA estreita, IA geral e IA superinteligente. Primeiro temos a IA estreita, também chamada de IA fraca. O nome pode não parecer impressionante, mas essa IA é extremamente eficiente em tarefas específicas. Pense nos chatbots como o ChatGPT, aplicativos de reconhecimento facial ou até o piloto automático do seu carro. Eles são excelentes numa única tarefa, como conversar ou reconhecer objetos. Em seguida temos a IA geral, também conhecida como IA forte. Esse tipo de IA poderia pensar e aprender em diferentes situações, assim como uma pessoa. Ela poderia resolver um problema, fazer um café para você ou discutir as notícias do dia. E então temos a IA superinteligente. Essa é a ideia de uma IA que seria muito mais inteligente que os humanos. Ela poderia entender pensamentos complexos, emoções e talvez até desenvolver suas próprias ideias. Ainda é apenas um conceito. Agora vamos ver como a IA realmente funciona. O núcleo da IA é algo chamado rede neural. Trata-se de um sistema digital formado por pontos conectados, chamados nós, que processam informações. Aqui está um exemplo simples: treinar uma IA para reconhecer imagens de gatos e cachorros. Você mostra milhares de imagens rotuladas, algumas de gatos, outras de cachorros. A IA divide cada imagem em dados, como formas e cores, e os envia pela rede. Cada camada da rede se concentra em detalhes diferentes, como as orelhas de um gato ou o rosto de um cachorro. A IA melhora ajustando como esses dados se movem por sua rede usando um processo chamado descida do gradiente. Se cometer um erro, como chamar um cachorro de gato, ela ajusta as suas configurações e tenta novamente até acertar. Modelos de linguagem como o ChatGPT funcionam de maneira semelhante. Mas, em vez de imagens, eles aprendem a partir de grandes quantidades de texto, livros, sites e muito mais. Eles entendem como as palavras se combinam e respondem com base nos padrões que aprenderam. Então, quando você faz uma pergunta, o modelo prevê a melhor resposta usando tudo o que já viu antes. Diferentes IAs usam configurações diferentes para tarefas distintas. Por exemplo, IAs que lidam com imagens usam redes neurais convolucionais, CNNs, enquanto as que trabalham com linguagem utilizam transformers. Cada tipo de IA é construído para uma tarefa específica. O que torna a IA especial é a sua capacidade de aprender com enormes quantidades de dados e continuar melhorando. Agora vamos ver onde a IA está fazendo diferença no mundo, muitas vezes sem que a gente perceba. Por exemplo, quando você pergunta a Siri ou a Alexa: como é que está o tempo hoje? Elas usam IA para entender as suas palavras e encontrar a resposta. Esse tipo de IA, chamado processamento de linguagem natural, NLP, ajuda esses assistentes a interpretar o que você está dizendo e responder corretamente. A IA também está tendo um impacto enorme na área da saúde. Ela ajuda médicos a detectar pequenos tumores, por exemplo. Além disso, está acelerando a descoberta de novos medicamentos. E então temos os carros autônomos, como os da Tesla ou da Waymo.
Esses carros usam IA para entender o ambiente ao redor. Eles coletam dados de câmeras e sensores para reconhecer outros veículos, placas de trânsito e até pedestres. A IA aprende constantemente com novas situações, como lidar com mau tempo ou cruzamentos complexos, tornando a direção mais segura. A IA também está trabalhando nos bastidores dos bancos. Ela ajuda a identificar atividades suspeitas, como quando seu cartão é usado num lugar onde você nunca esteve. Além disso, ela auxilia investidores a interpretar tendências do mercado de ações e prever possíveis movimentos, embora nem sempre ela acerte. Esses exemplos mostram como a IA já faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente perceba. Não se trata apenas de robôs de ficção científica, mas de tornar nossas rotinas mais simples, rápidas e às vezes até mais divertidas. Mas, com todo esse potencial, a IA também traz grandes questões e desafios. Primeira questão: a IA está roubando ou apenas aprendendo? Alguns artistas e escritores acreditam que a IA copia os seus trabalhos, ao imitar os seus estilos. Modelos como o ChatGPT são treinados usando conteúdo de toda a internet, incluindo artigos de notícias, livros e obras criativas. Isso já gerou processos judiciais, como o caso em que o New York Times processou uma empresa de IA, alegando que o seu conteúdo estava sendo copiado. Próxima questão: a IA pode resolver o que é insolúvel? Muitas pessoas se perguntam se a IA poderia lidar com problemas que parecem impossíveis, como decifrar códigos de criptografia. Embora a IA ainda não tenha chegado a esse nível, essa possibilidade levanta preocupações importantes sobre privacidade e segurança. A IA vai roubar os nossos empregos? Essa é uma dúvida que deixa muita gente apreensiva. A IA pode automatizar diversas tarefas, como responder perguntas no atendimento ao cliente ou analisar grandes volumes de dados. Isso pode substituir alguns empregos, mas especialistas dizem que a IA também cria novas oportunidades em áreas como tecnologia, desenvolvimento de IA e ciência de dados. E, por fim, a pergunta que não sai da cabeça de ninguém: a IA poderia se tornar verdadeiramente consciente, como nos filmes de ficção científica? A resposta curta é não, pelo menos ainda não. Hoje, a IA consegue manter conversas e até parece que entende emoções, mas isso não é real. Ela não tem sentimentos, objetivos pessoais ou autoconsciência. É mais como um programa inteligente seguindo instruções do que um ser vivo pensante. Mas conforme a tecnologia avança, algumas pessoas se perguntam se a consciência poderia emergir no futuro. Por enquanto, essa questão fica mais para os filósofos e fãs de ficção científica discutirem. Então, esse foi o resumão sobre IA, desde os conceitos básicos até como ela já está transformando nosso mundo. Não perca o próximo vídeo.